Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Doutor Rocha, boa noite. Bem-vindo ao Telejornal. Olhamos para estas eleições e o que nos trouxe até aqui, o senhor na moção de confiança dizia o governo falhou, explicou porquê. O primeiro-ministro falhou, explicou porquê. Depois deu-lhe a confiança. Isto quer dizer o quê? Foi um voto estratégico? Eu acho que ele procedeu bem em querer dar estabilidade ao país. Só por aí eu acho que ele fez uma boa escolha em lhe dar confiança. Não é que o Montenegro tenha feito o correto, mas isso daria estabilidade ao país. Ou porquê? Depois deu-lhe a confiança. Isto quer dizer o quê? Foi um voto estratégico já a pensar nas legislativas? Boa noite, João. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Não, foi um voto a pensar mesmo no país, como nós dissemos na altura, porque Como eu tinha dito, para dar um bocado de estabilidade ao país. nós tínhamos absoluta consciência do que estava ali em discussão. E o que estava em discussão era se íamos para uma crise política, que nos parecia indesejável, ou se mantínhamos o governo com dúvidas, obviamente, com críticas que são também políticas. Portanto, nós agora parece que só falamos deste tema, mas há divergências políticas, mas essa era a grande decisão. Crise política ou governo em funções, avaliando, obviamente, o seu desempenho e esclarecendo aquilo que havia para esclarecer. Votou contrariado, ou seja, Tudo bem que há que apontar o dedo àquilo que se faz mal, mas temos que dar estabilidade aos portugueses. Eu acho que os portugueses, acima de tudo, querem estabilidade. Não querem andar de meio ano a votar. Eu acho que é isso. se diz que o governo falhou, apontou o dedo e até com algumas críticas contundentes ao primeiro-ministro, e depois deu-lhe a confiança. Foi contrariado? Não, foi mesmo isto, foi a pensar nos portugueses que, me parece, não viam nenhuma vantagem numa crise política nestas circunstâncias. O mundo está numa dinâmica que é preciso acompanhar, que não se compadece com decisões que transportam essa instabilidade para o país e, portanto, foi precisamente isso. Foi numa avaliação, é melhor termos crise política ou é melhor termos um governo em funções, apesar das críticas, apesar das questões a esclarecer, apesar de todas as questões. Mas foi ou não também estratégico e atendendo às declarações e que se ouvem de parte a parte, isto é, da AD e do seu partido, a pensar no entendimento que ainda querem que seja possível na pós-governação? O momento agora, este em que estamos a entrar, é um momento de apresentar propostas. E eu quero pedir aos portugueses a confiança, primeiro de ouvirem as propostas da Iniciativa Liberal e depois... O problema é que os portugueses não estão preparados para a política da iniciativa liberal. A iniciativa liberal é demasiado liberal, o que eu acho muito bem, para a mentalidade dos portugueses, porque o país está tão envelhecido e o país levou com tanta socialismo que o país não está habituado a políticas liberais. Eu falo para mim, o meu círculo social, eu só vejo pessoas que falam em socialismo, eu não vejo pessoas a falar de liberalismo. Por isso, os portugueses não estão com a capacidade de, de levar com políticas liberais. Não têm essa capacidade por enquanto. depois de reforçarem a votação na Iniciativa Liberal. Haverá tempo para discutirmos aquilo Mas que não pode a acontecer afasta, depois. não afasta essa possível colaboração. Aliás, já foi quase assumida de uma forma de uma parte a outra. Eu diria o seguinte, a Iniciativa Liberal é um partido responsável. Nós estamos num momento do sistema político em que, de facto, as questões da governança... Em termos económicos, a iniciativa liberal eu aprovo a 100%. Não é socialista, como é o Chega. Agora, se formos a falar nas práticas deles se juntarem às cenas dos LGBTs, isso só se estão a juntar à esquerda. Isso é de reprovar. são muito importantes. Eu não creio que nós possamos entrar numa dinâmica sucessiva de eleições, não creio que os portugueses desejem isso. Estão feitos estudos. Os portugueses não querem estar em eleições de meio ano, isso é certinho. É evidente que isso atrasa o país ainda mais e precisamos de acelerar o país, mas por outro lado somos também um partido, para além de responsável, que não passa cheques em branco a ninguém. E, portanto, quando chegar o momento, nós vamos ter que avaliar duas coisas fundamentalmente.
as questões programáticas, como é que se vê o país, que decisões, que medidas, que visão existe para o país e as condições de credibilidade para exercer e para desenvolver essas medidas. Mas quando me está a falar nesse possível entendimento, estamos a falar de acordos de incidência parlamentar ou admite a ida para o governo? Tem que olhar para isso porque falámos disto há um ano antes das eleições. Sim, mas Na altura não aconteceu. Agora poderá acontecer porquê? Porque é necessário ou porque estão mais próximos? nessas duas condições, mas eu insisto, eu quero mesmo falar de medidas Falamos, e propostas falamos, sem dúvida. para o país. Eu percebo o interesse dos cenários, percebo essa curiosidade, mas nós não podemos deixar que duas coisas aconteçam. Uma é que as questões pessoais do Primeiro-Ministro sejam as únicas que se discutem. A outra é que os cenários tomem o momento e o tempo das propostas políticas. Então, olhando para aquilo que têm e que vão propor, eu pergunto-lhe o que é que há um ano não correu bem e acabaram por ser incompatíveis em termos de governação ou de acordos de incidência parlamentar e agora poderão estar mais próximos. É que eu não tenho nenhuma certeza que estejamos mais próximos, precisamente porque Mas admite uma proximidade para governar. Mais do que há um ano. Somos responsáveis, mas somos exigentes. Não passamos cheques sem branco a ninguém. E, Quais portanto, seriam as condições? Deixa-me só dizer o seguinte. Essa que eu já não posso concordar muito, porque eu bem-vos via passar cheques em branco quando o PS estava no poder. Mas lá está, estratégia política. Eu pensei que era estratégia política, que é para, se não tarda nada, a iniciativa liberal sai do Parlamento, porque os portugueses não estão preparados para levar como políticas liberais ainda, não estão preparados. A Iniciativa Liberal, como partido responsável, não pode suportar nas suas costas as questões de responsabilidade que dizem respeito à AD neste momento. E, portanto, não se transporte para a Iniciativa Liberal. A AD é que tem que mostrar que está à altura das circunstâncias. Como? Com propostas e também com credibilidade para pôr em prática essas propostas. Nós, neste momento, por isso eu digo, agora devíamos nos focar no país, nas decisões, e portanto, nas questões políticas. Onde é que nós divergimos da AD em matérias fundamentais para os portugueses? Desde logo, a habitação. O país enfrenta uma crise gravíssima de habitação. É uma crise que condiciona todos, que põe todos em... Mas a crise foi provocada por causa das leis que vós andaste a criar desnecessariamente. É leis para isto, leis para... Tudo isso encarece a construção. E claro, se a construção fica cara, deixa-se construir. É tudo por causa das leis e do custo de construção. Não é mais nada. em causa. Nós temos de ter soluções. Nós temos soluções, quer para... E depois também tem outra coisa, pagar a propina para o político para ele aprovar as construções, porque se não dás dinheiro ao político, ele não aprova as construções. Também tem essa parte. trazer mais casas para a construção, por exemplo, o IVA da construção, que a AD tinha no programa eleitoral, mas votou contra e não viabilizou quando a Iniciativa Liberal propôs, e as questões do arrendamento. Porque mesmo que nós... E porquê é que se cobra IVA na construção, se é um bem essencial? Zero IVA, IVA zero nisso, tanto em construção como em materiais de construção, zero no IVA. começássemos a construir muito agora, isso ia demorar 2, 3, 4 anos até haver casas no Mas isso mercado. não é uma grande divergência, é algo que poderão chegar a um Mas acordo há mais. para uma questão do governo. Mas deixe-me dizer, mas a questão do arrendamento é fundamental. Propusemos também, quem tem hoje propriedade e quer colocá-la no mercado, ou está disponível para isso, olha e diz, a tributação é alta, os tribunais não funcionam, as questões... Isto que ele está a falar é uma grande verdade. É um dos motivos de que os proprietários não metem as casas para arrendar, porque a tributação é alta e se quiseres meter um inquilino que não paga a renda fora de casa, é um ano no mínimo um ano. administrativas e processuais são pesadas, os riscos são grandes. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que dizer a quem tem casas e pode colocar no mercado de arrendamento que vamos ajudar a fazer isso, baixando, por exemplo, a tributação. Teremos a oportunidade de olhar para todas as... Mais uma vez, a AD Sim. não aceitou. Então, não aceitou. mas deixe-me falar de outras questões. Mas não são, de facto, essas... Não aceitou porque é perder taxas. Sabes que a propina que se tem que pagar ao político é muito boa, é choruda e eles querem continuar com a propina e isso faz com que as propriedades deles valorizem também. Sabes que os políticos têm muitas propriedades, isso acho que toda a gente sabe disso. questões que Olha, vão uma questão afastar. Mais uma muito para não, importante. senão vamos já fazer o programa todo, não é? Uma questão muito importante para nós, sistema eleitoral. Nós queremos que o sistema eleitoral mude, porque temos hoje cidadãos portugueses de primeira e de segunda. Há muitos círculos eleitorais em que o voto não serve para eleger ninguém. 700 mil portugueses não elegeram ninguém. Para nós é fundamental. Para a AD não está nas prioridades. Já deixou aqui várias condições e uma carta quase
Enquanto que isso convier aos poderosos, nunca vai mudar nada. Quando isso deixar de convier aos poderosos, eles vão mudar. Isso é uma prática recorrente, eles mudam as leis conforme lhes apetece. De intenções para que a AD aceite ou não, só para fecharmos esta questão, admite ou não uma possibilidade de governar com a AD e fazer parte de uma geringonça de direita ou apenas de acordo pontual? São coisas muito diferentes. Aquilo que nós faremos é não passar cheques em branco a ninguém. Mas não se compromete queremos nem com ser uma, avaliados, antes de nem mais, com outra. pelas nossas propostas. Outra questão, porque será importante, a Comissão de Inquérito a Luís Montenegro, independentemente do acordo que possam fazer com a AD, em sua opinião, a Iniciativa Liberal vai insistir que ela deve continuar quando voltar o Governo e se voltar a ser Montenegro Primeiro-Ministro? Olha, deixa-me também dizer uma coisa e responderei depois à pergunta que me faz. Mas eu queria mesmo que nós discutíssemos propostas para o país. Sim, mas repare, queremos saber qual é a intenção da Iniciativa Liberal. E eu vou responder, mas deixa-me dizer... E isso em qualquer campanha é que é o interessante, não é discutir birrinhas entre políticos, isso não interessa. Nós passamos a vida a discutir a vida de Montenegro. Eu queria discutir a vida dos portugueses. Passamos a vida a discutir as casas de Montenegro. Eu queria discutir mais casas certo. para os portugueses. Está dependente de uma comissão de inquérito também. É só sim ou não, se vai ou não achar e impulsionar a comissão de inquérito? A comissão de inquérito tem duas questões. Uma, não me parece o instrumento mais apropriado, mas percebo muito bem que, face à ausência de explicações, se tenha entendido que se deveria usar um recurso que é possível. Mas isso coloca até uma questão adicional. O Primeiro-Ministro apresentou uma moção de confiança porque havia uma comissão parlamentar de inquérito. O que é que o Primeiro-Ministro, se por acaso merecer outra vez a confiança dos portugueses, fará se algum partido, sobre o mesmo tema, ou até sobre outro, apresentar também uma comissão parlamentar de inquérito? Demite-se? Volta a fazer uma moção de confiança? Vai levar o país outra vez para uma situação de instabilidade? É por isso que as respostas sobre isso têm que ser sobre. Mas o governo já começou com muita estabilidade, porque a partir do momento que tu estás dependente de outras pessoas para governar, tu tens que fazer, tens que negociar e ele não queres negociar com ninguém, ou pelo menos só queres negociar com o PS, ou seja, é PS e PS2. Não passa disso. Sobretudo, neste caso, de Luís Montenegro. Mas, em sua opinião, deve continuar ou não para que haja um esclarecimento total? Eu quero um esclarecimento total. E, portanto, quer uma comissão de inquérito. Parece-me um instrumento depois. que não será o mais adequado, mas face às circunstâncias parece-me um instrumento. E isso não vos pode afastar para ajudar a governar o país com essas propostas? É por isso que eu digo, não passamos cheques em branco a ninguém. Cá estaremos então para perceber isso. Ora bem, e tem que ver também com o seu programa, eu pergunto-lhe até que ponto quer obviamente mais eleitorado com essas propostas, sim, quer crescer, sem dúvida, e acha que o que aconteceu nos últimos tempos no Chega, com casos de justiça, poderá de alguma forma ajudar a Iniciativa Liberal a conquistar mais votos? Aquilo que eu creio que ajuda muito a Iniciativa Liberal, e nós estamos muito confiantes nesta eleição, é a credibilidade, a responsabilidade que a Iniciativa Liberal demonstra, a capacidade de trazer mudança ao país. Portanto, eu não olho para aquilo que são os problemas dos outros partidos. Mas olha para um eleitorado que pode e quer conquistar. Nós queremos, obviamente, conquistar eleitores, mas entendemos que o devemos fazer porque somos capazes de merecer essa confiança, porque aparecemos com uma solução de confiança, uma solução também de mudança, de ambição para o país, e aí é que entramos naquela divergência da AD, que é política. É aquilo que a AD não fez, primeiro porque o seu programa eleitoral não era ambicioso, como nós entendemos, e depois nem sequer o cumpriu. Eu falava há bocado das questões da habitação, que são muito importantes. Já falei, os portugueses não estão preparados para as políticas da Iniciativa Liberal. É demasiado liberal para os portugueses. Os portugueses gostam de socialismo. Mas as questões, por exemplo, da reforma do Estado, da reforma quer do Estado local, quer do Estado central, são muito importantes para nós. Nós, por exemplo, vamos apresentar uma medida que é a criação de um departamento de eficiência governamental. Para quê? Para olhar para a função pública, para a avaliação, para os funcionários, a falar de todas essas para as compensações, para os prémios, para as carreiras, para tudo isso, para trazer eficiência ao Estado. Temos muito pouco tempo nestas entrevistas. Para tirar super salários, para tirar gente que está a mamar sem fazer nada, para tirar isso tudo. Queria só dizer se a admiração que a Iniciativa Liberal mostrou pelo presidente argentino, o senhor disse que há muito pontos em contacto, disse que havia alguns, sim. Alguns, se vai copiar ou inspirar-se em alguma das decisões, nomeadamente nos cortes da administração pública que ele fez. Não há sequer um contexto que permita comparar as questões. A Argentina tem um contexto próprio, o presidente Milei é um liberal clássico, portanto tem uma visão económica que tem os tais pontos, alguns
Todos os governantes deviam ser como o Milei, todos. Focar simplesmente na economia, que é o que interessa. Todos deviam ser como o Milei. Os pontos de contacto connosco, Que são? que são essa visão de que a economia e o crescimento devem estar no centro da ação política, porque daí Mesmo depois... cortando de uma forma a eito na Lá função está, pública? estamos em Portugal, não estamos na Argentina, e aquilo que nós queremos é o tal departamento de eficiência governamental que traga com racionalidade, com bom senso, ganhos de eficiência que depois permitam aos portugueses ter uma vida Portanto, diferente. não é uma fonte inspiradora Nesse, para a sua nesse sentido, campanha. não, porque Portugal não é Argentina e, portanto, obviamente não são aplicáveis as mesmas Já que falamos de presidenciais, tem a vossa candidata, Mariana Leitão. Não é a Argentina porque não podem imprimir dinheiro, porque se pudesse, muito depressa lá chegava. Os políticos que nós temos a roubar, foda-se. Numa segunda volta, e isto porque está relacionado com as legislativas, se tivermos Marcos Mendes e o Almirante, a sua escolha é difícil ou não? É muito cedo para nos pronunciarmos sobre isso. Temos muitas eleições até lá, temos uma primeira volta. Eu estou só a dizer porque falou sobre o Almirante, diz que é um submarino. Sim, que mas deveria vir ao cimo. Ainda não falei sobre Marcos Mendes, também ainda não tinha na altura. Eu entre Marcos Mendes e o das vacinas não votava em nenhum. Era nulo o meu voto. Que nenhum deles acho que seja bom para presidente. Apresentar a sua candidatura. É muito cedo. Mais uma vez, eu creio que é importante nas legislativas apresentar as medidas e as propostas que temos para o país. Nas presidenciais, cada um dos candidatos se apresenta e depois nós cá estaremos para tomar. Sendo certo, isso posso dizer, que sei muito bem em quem vou votar na primeira volta. Há um ano dizia que o seu objetivo era 15% da votação, não chegou aos 5%. Verdade. Iniciativa Liberal. Qual é a meta que põe para estas eleições legislativas? Nós estamos absolutamente convencidos que vamos crescer e queremos todo o crescimento possível. Porquê? E isso é quanto? Todo o possível. Eu não vou limitar o Se for crescimento. 0,1 já... Eu sinceramente acho que toda a gente que está mais à direita vai perder votos, porque o governo já fez bem a campanha que é eu quero dar isto, eu quero dar aquilo, só que os partidos não me deixam. Ou seja, ele fez bem a campanha que é se eu cair, eles vão botar outra vez em mim. Foi aí que ele se focou. E eu acho que quem vai ganhar votos vai ser PSD ou AD, como é que aquilo se chama. É quem acho que vai ganhar votos. já ficam satisfeitos. Todo o possível. Mas eu estou convencido que vamos crescer mais do que isso, porque queremos ser a tal solução de confiança, solução de responsabilidade e solução de mudança para Portugal. E confio muito que os portugueses Se entrarão. não crescer, é uma derrota pessoal? Eu não ponho sequer esse cenário, mas devo dizer... depende dos portugueses, não é? Claro, é evidente que sim, não ponho sequer esse cenário, mas obviamente a minha função está sempre na disponibilidade dos membros da Iniciativa Liberal e, portanto, obviamente não há... Mas qual é o crescimento que ambiciona? Todo o que pudermos. E se tiver os mesmos deputados, isso é uma questão de derrota? Neste momento, sim, eu creio que posso dizê-lo. Portanto, nós queremos mesmo crescer e queremos crescer tudo o que pudermos. Sinceramente, acho que se a Iniciativa Liberal crescer vai ser muito pouco. Ou eu acho que ou vai manter ou vai crescer muito pouco. É o que eu acho. Porque isso, entendemos, é algo bom para o país. Porque creio que é a energia da Iniciativa Liberal, a capacidade de mudança, a responsabilidade e a confiança que trazemos traz também essa estabilidade governativa e traz a capacidade de termos mais ambição do que temos tido. Rui Rocha, cá o esperamos para os debates nesta Muito casa obrigado. também. Tenha uma boa campanha. Boa noite. Muito obrigado. E são assim os debates. Não é um debate, é uma entrevista, não é? Eu sinceramente acho que a Iniciativa Liberal está a entrar por caminhos errados. Porque ela devia se focar só na economia, que é para isso que a Iniciativa Liberal serve, que é economicamente. É corta tudo o que não é preciso e deixa tal o que é preciso. E é isso que deviam ser as políticas da Iniciativa Liberal. Agora, focar-se no LGBT e essas merdas, para quê? Não há necessidade. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem e subscrevam o canal. Até à próxima.